Meu nome é Helena, tenho 33 anos e moro em Campinas, no estado de São Paulo. Até hoje, existe uma ligação que nunca consegui esquecer. Bastaram alguns segundos para eu acreditar que a minha família tinha finalmente destruído qualquer laço que ainda existia entre nós. Era uma terça-feira quente. Eu tinha acabado de servir o jantar quando o meu telefone começou a tocar sobre a mesa da cozinha. O nome do meu irmão, Rafael, apareceu na tela. Fazia quase 2 meses que ele não falava comigo. Atendi sem imaginar que aquela conversa mudaria completamente o rumo da minha vida. Assim que ouvi a voz dele, percebi um tom estranho, frio e confiante. A vovó finalmente deixou tudo comigo. Você não vai receber um centavo. Por alguns segundos, fiquei completamente paralisada. Antes que eu conseguisse responder, ouvi meu pai rindo ao fundo. Logo depois, a voz da minha mãe atravessou a ligação. Finalmente aquela garota ficou sem nada. Não chorei, não discuti, apenas respirei fundo, toquei na tela do telefone e transformei a ligação em uma chamada de vídeo. Em seguida, virei lentamente o aparelho para a pessoa que estava sentada bem na minha frente. Minha avó. Ela estava tranquila, passando manteiga em um pedaço de pão enquanto tomava café. Levantou os olhos, percebeu a câmera apontada para ela e sorriu com calma. Antes de dividirem a minha herança, vocês poderiam esperar eu terminar o meu café da manhã. O silêncio do outro lado foi imediato. O rosto do Rafael perdeu completamente a cor. Minha mãe soltou um grito abafado. Meu pai tentou dizer alguma coisa, mas nenhuma palavra saiu. Alguns segundos depois, a ligação foi encerrada de forma brusca. Minha avó apenas apoiou a xícara sobre a mesa e olhou para mim. Helena, acho que eles acreditaram no boato. Eu ainda não entendia o que estava acontecendo. Na tarde anterior, minha avó tinha passado algumas horas em um hospital particular de Campinas apenas para realizar exames de rotina depois de uma pequena queda no jardim. Ela recebeu alta no mesmo dia e voltou para casa comigo antes do anoitecer. Alguém viu a ambulância chegando e a notícia começou a circular entre alguns parentes como se fosse uma tragédia. Mais tarde descobrimos que Rafael espalhou deliberadamente o boato da morte dela para convencer parte da família de que a sucessão já havia começado. Naquele momento, eu imaginava que tudo terminaria depois daquela ligação vergonhosa. Eu estava completamente errada. Na manhã seguinte, descobri que o telefonema do meu irmão era apenas o primeiro passo de um plano muito maior, preparado havia semanas, e que colocaria não apenas a herança da minha avó em risco, mas também a liberdade dela. Na manhã seguinte, acordei com o celular vibrando sem parar. Havia dezenas de chamadas perdidas do meu pai, da minha mãe e do Rafael. Nenhuma mensagem perguntava se a vovó estava bem. Todas exigiam que eu atendesse imediatamente porque, segundo eles, precisávamos resolver a situação da herança. Aquilo foi suficiente para confirmar que o telefonema da noite anterior não tinha sido um impulso. Eles realmente acreditavam que tudo já lhes pertencia. Minha avó permaneceu em silêncio durante o café da manhã. Ela tentava aparentar tranquilidade, mas seus olhos denunciavam uma decepção profunda. Durante toda a vida, ela havia ajudado meu pai sempre que ele enfrentava dificuldades financeiras e inúmeras vezes. Também havia resgatado Rafael depois que os negócios dele fracassaram. Agora, em vez de demonstrarem preocupação com sua saúde, os dois pareciam interessados apenas no patrimônio que ela ainda nem havia deixado. Sem perder tempo, decidimos ir até o escritório da doutora Patrícia Menezes, a advogada que cuidava dos assuntos jurídicos da minha avó havia mais de 15 anos. O escritório ficava no centro de Campinas, em um edifício antigo próximo ao fórum. E Patrícia conhecia cada detalhe do patrimônio da nossa família. Depois de ouvir atentamente tudo o que havia acontecido, ela abriu um armário de arquivos e retirou 2 pastas. A primeira continha um testamento elaborado muitos anos antes. A segunda guardava o documento atualmente registrado em cartório. Ela colocou os 2 sobre a mesa e olhou diretamente para mim. Agora faz sentido. Meu coração acelerou. Patrícia explicou que Rafael havia aparecido inesperadamente no escritório cerca de 2 semanas antes, dizendo que precisava esclarecer algumas dúvidas sobre um antigo planejamento sucessório. Como ela se recusou a mostrar qualquer documento protegido por sigilo profissional,
Ele saiu dali visivelmente frustrado. Poucos dias depois, provavelmente encontrou uma cópia antiga do Primeiro Testamento entre caixas guardadas na antiga fazenda da família. Naquele documento ultrapassado, Rafael realmente aparecia como o principal herdeiro. Entretanto, aquele testamento havia sido oficialmente revogado anos atrás. Depois que minha avó percebeu quem realmente permanecia ao lado dela nos momentos mais difíceis, ela atualizou todo o planejamento patrimonial. O novo documento distribuía os bens de maneira completamente diferente e nomeava uma pessoa de absoluta confiança para administrar sua vontade quando chegasse o momento. Seu irmão acreditou que havia encontrado a resposta perfeita, disse Patrícia com serenidade. Mas um documento revogado não possui qualquer valor quando existe outro plenamente válido e registrado. Minha avó respirou profundamente. Então ele nunca quis confirmar se eu estava viva. Patrícia apenas abaixou a cabeça. Antes de encerrarmos a reunião, ela fez uma recomendação que mudou completamente os rumos da história. Depois do comportamento do Rafael, quero revisar todas as contas bancárias, empresas, imóveis e procurações relacionadas ao patrimônio da senhora. Algo me diz que essa disputa não começou por causa daquele telefonema. Minha avó concordou imediatamente. Enquanto voltávamos para casa, tentei acreditar que aquela revisão serviria apenas para nos dar tranquilidade. No entanto, naquela mesma tarde, um carro parou bruscamente diante do nosso portão. Quando olhei pela janela, vi meu pai, minha mãe e Rafael caminhando em direção à entrada da casa carregando uma pasta de couro. Pela expressão confiante dos três, percebi que eles não tinham vindo pedir perdão. Eles acreditavam que naquele dia finalmente convenceriam minha avó a entregar, voluntariamente, tudo aquilo que ainda não haviam conseguido tomar. Abri a porta antes que eles tivessem a chance de bater. Meu pai entrou primeiro, como se ainda tivesse o direito de agir como dono daquela casa. Minha mãe veio logo atrás, evitando olhar para mim. Rafael caminhava por último, segurando firmemente a pasta de couro contra o peito. Minha avó, Sofia, permanecia sentada na varanda dos fundos, cuidando das orquídeas que ela cultivava havia anos. Quando ouviu nossos passos, levantou os olhos lentamente e nos observou em silêncio. Espero que tenham vindo para conversar, e não para criar mais um problema, disse ela com serenidade. Rafael puxou uma cadeira, colocou a pasta sobre a mesa e retirou um conjunto de documentos cuidadosamente organizados. Viemos resolver essa situação da forma mais simples possível. Meu pai cruzou os braços. A senhora já trabalhou demais durante toda a vida. Está na hora de deixar alguém mais preparado a administrar tudo. Minha avó olhou diretamente para ele. E quem seria essa pessoa? Rafael empurrou os papéis até ela. Minha mãe respirou fundo antes de completar. Assim a senhora poderá viver tranquila. Nós cuidaremos da fazenda, das aplicações financeiras e das empresas da família. Eu nem precisei ler os documentos para entender o que eram. Mesmo assim, peguei a primeira página. Tratava-se de uma transferência completa da administração de todos os bens da minha avó para uma empresa pertencente ao próprio Rafael. Não havia qualquer proteção para ela. Todo o controle passaria imediatamente para as mãos dele. Levantei os olhos. Isto não protege a minha avó. Isto entrega todo o patrimônio para você. Rafael sorriu com desprezo. Você fala isso porque sabe que perderá tudo quando ela perceber quem realmente se importa com essa família. Meu pai deu um passo na minha direção. Chega, Helena. Você se aproveitou da solidão dela durante anos. Fez a cabeça da sua avó para afastá-la da própria família. Antes que eu respondesse, minha avó pegou calmamente toda a documentação. Ela leu as primeiras páginas sem pressa. Depois retirou os óculos. Durante alguns segundos, ninguém disse absolutamente nada. Então, diante dos nossos olhos, rasgou todos os documentos ao meio. O barulho do papel sendo destruído ecoou pela varanda. Ela deixou os pedaços caírem lentamente sobre a mesa. Enquanto eu estiver viva, ninguém vai decidir a minha vida por mim. Rafael perdeu completamente a calma. A senhora está cometendo o maior erro da sua vida. Minha avó permaneceu firme. O maior erro da minha vida foi acreditar que honestidade e gratidão eram valores que eu tinha conseguido ensinar ao meu filho e ao meu neto. Meu pai ficou vermelho de raiva. Minha mãe tentou amenizar a situação. Sofia, você está sendo influenciada. Ela apenas respondeu: não, pela primeira vez em muitos anos, estou enxergando exatamente quem vocês são.
Por alguns instantes, pensei que eles finalmente desistiriam, mas Rafael apenas fechou lentamente a pasta de couro. O sorriso que apareceu em seu rosto fez meu coração acelerar. Então chegamos ao ponto em que eu esperava. Ele retirou um envelope branco do interior da pasta e o colocou sobre a mesa. Meu advogado já entrou com um pedido de interdição. Olhei para ele sem acreditar. O quê? Quando o juiz reconhecer que a senhora Sofia não possui mais capacidade para administrar o próprio patrimônio, um administrador será nomeado, e eu já solicitei para exercer essa função. Minha avó permaneceu completamente imóvel. Meu pai e minha mãe não demonstraram qualquer surpresa. Naquele instante, compreendi que aquilo não havia sido planejado durante a noite. Os três já estavam preparando aquele processo havia muito tempo. Depois que eles foram embora, minha avó caminhou lentamente até a sala e permaneceu olhando antigos retratos da família. Ela não derramou uma lágrima, mas sua expressão revelava uma dor impossível de esconder. 2 dias depois, recebemos oficialmente a citação do processo. Na mesma tarde, a doutora Patrícia Menezes organizou imediatamente a estratégia da nossa defesa. Ela agendou uma avaliação médica independente para comprovar que minha avó estava plenamente lúcida e também iniciou uma revisão completa das contas bancárias, das procurações e de todas as movimentações financeiras relacionadas ao patrimônio da família. Naquele momento, acreditávamos que estávamos apenas nos preparando para vencer uma disputa judicial. Nenhum de nós imaginava que aquela auditoria revelaria um segredo capaz de destruir definitivamente tudo que meu pai e Rafael tentavam esconder havia anos. Algumas semanas depois, aconteceu a primeira audiência do processo. Antes disso, porém, a doutora Patrícia Menezes nos telefonou pedindo que fossemos imediatamente ao seu escritório. Pela firmeza da sua voz, percebi que ela havia encontrado algo muito mais grave do que um simples pedido de interdição. Quando chegamos, a mesa de reuniões estava coberta por extratos bancários, contratos, registros eletrônicos de transferências e relatórios de auditoria. Minha avó, Sofia, permaneceu em silêncio enquanto Patrícia organizava os documentos. Durante a análise das contas da fazenda, encontramos movimentações que jamais deveriam ter existido. Meu coração acelerou. Patrícia explicou que 3 anos antes, durante a recuperação da cirurgia no quadril da minha avó, ela havia concedido ao meu pai uma procuração temporária para administrar apenas as despesas operacionais da fazenda. A autorização era limitada e deveria ser encerrada poucos meses depois, mas isso nunca aconteceu. A investigação revelou que Rafael passou a utilizar aquela autorização para aprovar pagamentos destinados a empresas que existiam apenas no papel. As supostas notas fiscais descreviam reformas de galpões, manutenção de máquinas agrícolas e compra de equipamentos que jamais foram entregues. Na realidade, todo aquele dinheiro seguia para uma empresa controlada secretamente por Rafael. Durante mais de 2 anos, ele desviou milhões de reais do patrimônio construído por minha avó ao longo de décadas. Ela segurou um dos extratos com as mãos trêmulas. O dinheiro nunca foi o que mais me machuca, disse baixinho. O que dói é descobrir que fui enganada por quem eu mais protegi. Patrícia então colocou sobre a mesa outro conjunto de documentos. Tratava-se de mensagens obtidas judicialmente durante a investigação financeira. Em uma delas, meu pai perguntava se Rafael não tinha medo de que a fraude fosse descoberta. A resposta dele era curta: a avó nunca vai denunciar a própria família. Ela sempre perdoa. Ao ler aquela frase, minha avó fechou os olhos por alguns segundos. Naquele instante, percebi que algo havia mudado definitivamente dentro dela. Ela olhou para Patrícia e falou com uma calma impressionante. Eles confundiram amor com fraqueza. Na audiência, o advogado de Rafael insistiu que minha avó já não possuía condições de administrar seus próprios bens. Citou pequenos esquecimentos e acontecimentos sem importância para tentar convencer o juiz de que ela precisava ser interditada. Quando chegou a nossa vez, Patrícia apresentou o laudo da avaliação médica independente, comprovando que minha avó possuía plena capacidade mental. Em seguida, entregou toda a auditoria financeira, os contratos falsos, os extratos bancários e as mensagens que demonstravam claramente o esquema de desvio de dinheiro. O silêncio tomou conta da sala. O juiz analisou cada documento durante vários minutos.
Depois levantou os olhos e olhou diretamente para Rafael. O pedido de interdição apresentado por você não protege esta senhora. Pelo contrário, tudo indica que ele fazia parte de uma tentativa de ocultar graves irregularidades financeiras. Rafael perdeu completamente o controle. Tentou responsabilizar meu pai. Meu pai respondeu acusando Rafael de ter criado todo o esquema. Os dois começaram a discutir diante do magistrado. Minha mãe permaneceu sentada, chorando em silêncio. Poucos minutos depois, o juiz rejeitou integralmente o pedido de interdição. Determinou o envio de toda a documentação ao Ministério Público para investigação criminal e autorizou medidas judiciais para recuperar os valores desviados. Meses depois, parte significativa do patrimônio foi recuperada. Meu pai e Rafael responderam pelos prejuízos causados e desapareceram completamente das nossas vidas. Naquele mesmo período, minha avó decidiu atualizar novamente seu planejamento patrimonial. Ela manteve a parte destinada a mim, mas anunciou uma decisão que emocionou toda a cidade. Uma grande parcela do patrimônio seria utilizada para criar uma fundação dedicada a oferecer bolsas de estudo para jovens de famílias rurais do interior de São Paulo que sonhavam em estudar agronomia, engenharia florestal e gestão ambiental. Ela queria que o esforço de toda a sua vida continuasse produzindo oportunidades para pessoas honestas. Naquela tarde, caminhamos juntas pelos campos da fazenda. Enquanto observava o pôr do sol, minha avó segurou minha mão e sorriu. Helena, herança não é apenas aquilo que deixamos no banco. A maior herança que alguém pode entregar é a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando isso significa enfrentar a própria família. Naquele momento, compreendi que ela havia recuperado muito mais do que o dinheiro que tentaram roubar. Ela recuperou a própria dignidade. E eu finalmente entendi que laços de sangue podem criar uma família, mas somente